Vamos em frente. Hipótese de não conhecimento do recurso. Aqui é bem interessante. Por que é interessante? Porque tem um aspecto complementar que, se questionado em prova e é perguntado, é uma boa para a gente acertar uma questão e fazer a diferença da massa. O que é não conhecimento? Na forma como está aqui no 63. Não conhecimento é o seguinte: eu não vou nem olhar o recurso. O recurso chega nas mãos de uma autoridade, ela fala assim: eu não quero nem ver o que esse cara escreveu. Em tese é isso. Eu não vou nem olhar. Na verdade, ela vai olhar, obviamente, mas ela não precisa enfrentar o que o cara falou. Por quê? Porque já há um impeditivo que gera o não conhecimento. Então ele não precisa, se quiser manter a decisão, ele não precisa combater os argumentos que são apresentados no recurso, porque o recurso não será nem conhecido. Não há nem que se discutir as questões apresentadas por quem apresentou o recurso. Por quê? Porque uma das 4 hipóteses elencadas aqui no artigo 63 se faz presente. O mais óbvio, o recurso intempestivo. O prazo qual é? 10 dias. O indivíduo apresenta o recurso com 15 dias. É intempestivo. Eu não conheço e não preciso nem combater as argumentações que são feitas pelo recorrente, porque ele é intempestivo. Existem outras situações. Quando o recurso ele é apresentado perante autoridade incompetente, se o cara é incompetente, como é que ele vai julgar? Nesse caso, há que se identificar qual a autoridade competente e renovar o prazo para apresentação do recurso, indicando a quem apresentou o recurso que foi apresentado perante uma autoridade incompetente e indicando a autoridade competente está restabelecer o prazo recursal novamente. A outra situação é quando estão esgotadas as instâncias administrativas. O recurso ele já tramitou pelas 3. Não irá à 4ª. Então, não conhecimento também. Ok? Bom, vamos lá. A autoridade não irá apreciar o mérito da questão, ou seja, ela não vai nem enfrentar aquela situação. Fora do prazo, que é o intempestivo. Na verdade, são 4, né? Eu falei de 3. Então, fora do prazo, autoridade incompetente, esgotamento das instâncias administrativas e, por último, apresentado por quem não tem legitimidade. Então, naquela relação de legitimados, se não ficar caracterizada a legitimidade, também não será reconhecido, será conhecido. Então, perante o órgão incompetente, deverá ser indicada a autoridade competente e devolvido o prazo para recurso. Eu já comentei com você. Apresentado por quem não tem legitimidade após exaurida a esfera administrativa. Agora tem um ponto importante que é o mais importante aqui. Apesar de o recurso não ser conhecido nessas circunstâncias, não se vai nem enfrentar o mérito, se a administração pública ela toma conhecimento de que há uma situação ilícita a partir das informações que são trazidas por um recurso que se mostra viciado por um desses aspectos aqui, ou seja, ele não vai ser conhecido, mas a administração conclui que realmente há uma prática ilícita, ela deve tomar providências em função do princípio da autotutela, em função do princípio da hierarquia, enfim, supremacia do interesse público acaba impondo que a administração faça alguma coisa, apesar de não conhecer do recurso. Digamos assim, estamos diante de uma licitação, uma empresa é declarada vencedora, um outro interessado, perdendo o prazo recursal, 15 dias depois, entra com recurso afirmando que a empresa vencedora ela não pode contratar com a administração pública porque ela foi punida com declaração de inidoneidade. Então ela está impedida de celebrar contratos com a administração. O que a administração faz? Passou prazo, intempestivo, não conhecimento. Vamos contratar? Não é isso. Ela vai pegar aquela informação, analisar, concluindo que realmente merece reconhecimento aquele argumento que foi apresentado, ou seja, constatando que é verdadeiro, é verídico aquele argumento, a administração de ofício, por tomar conhecimento daquelas circunstâncias, de ofício ela vai adotar uma medida de anulação ou mesmo convalidação dos atos. Tá? No caso ali, no exemplo que eu dei, só cabe a invalidade daquela decisão de declaração de vencedor, porque ela não poderia nem ter participado da licitação. Tá? Bom, aqui é a tal da coisa julgada administrativa, esgotamento das instâncias que são no máximo 3.
Mas vamos àquilo que eu estava trabalhando com você. A hipótese de não conhecimento do recurso, ela não impede a apreciação de ofício pela administração caso não ocorrida a preclusão administrativa. Qual é a preclusão administrativa? É aquele prazo de 5 anos que vai gerar a convalidação do ato, caso o ato tenha sido produzido em favor de beneficiário de boa-fé. A gente estuda isso aí lá em ato administrativo. Eu vou falar um pouquinho disso aqui no final do nosso curso também. Então, se há um beneficiário de boa-fé, a administração tem 5 anos para anular os seus atos. Se não se faz presente essa preclusão administrativa e a administração toma conhecimento de uma prática ilícita a partir de informações que constam de um recurso que ela não conheceu, nada impede que ela venha a adotar providências. Isso está na própria lei, tá? Parágrafo 2º, 63. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa, que seria aquele prazo lá de 5 anos. Tudo bem? Então fica atento, porque existem essas hipóteses de não conhecimento, mas caso surja para a administração uma informação que demande a sua atuação de ofício em homenagem ao princípio da autotutela, assim ela deve proceder, devidamente amparada aqui pelo artigo 63, parágrafo 2º. Então, oficialidade, autotutela e hierarquia vão sustentar essa providência, em especial o princípio da autotutela. Beleza? Vamos em frente ainda no estudo do nosso recurso. Esse é importante também. Aí no final aqui começa aquelas coisas importantes pra caramba que definem uma prova. Amplitude na decisão no âmbito de um processo administrativo. Imagina aqui o seguinte: nós temos o nosso processo administrativo. Nós vimos que existe o trâmite ordinário e o trâmite recursal. Está aqui o nosso processo. Digamos que esse processo ele envolva a aplicação de uma sanção. Aqui a deflagração, aqui a primeira decisão. Aplicou uma punição, vamos lá, 30 dias de suspensão, ou então uma multa no valor de X a um contratado. O contratado entra com recurso e o processo tem curso na fase recursal. A pergunta é, aqui no final, essa multa ela pode ser transformada em 2x? Ou seja, seria melhor que ele tivesse ficado calado, porque a multa ficou menor. Seria melhor que ele tivesse ficado calado, porque a multa ficou pior. Seria possível isso? No âmbito do mesmo processo, o agravamento da sanção inicialmente aplicada? Na fase recursal, por aquela autoridade que julga o recurso? A lei vai possibilitar isso. Então, na fase recursal é possível, no âmbito do mesmo processo. Esse processo ainda não acabou. Ele só está na sua segunda fase. Ainda não terminou. Não confundir isso com a revisão, que a gente vai ver no futuro, tá? Então, fica atento. Vamos fazer a leitura aqui. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Então, ele pode fazer qualquer tipo de alteração se a matéria for da sua competência na decisão do seu subordinado. Princípio da hierarquia, né? E o que se destaca? Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Então é possível que da decisão no âmbito recursal decorra gravame à situação do recorrente, ou seja, a situação fica pior. Mas para que esse agravamento ele realmente seja legítimo, ele deve ocorrer depois que o interessado tome ciência de que a situação dele pode piorar e ele faça uma defesa específica em relação a isso, se quiser. Beleza? Então, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Então, a gente destaca o seguinte: admite-se, inclusive, o agravamento da decisão em sede recursal, garantida a ampla defesa e o contraditório, em homenagem ao princípio da oficialidade e ao princípio da hierarquia,
que orientam a condução do processo administrativo. Perfeito? Vamos em frente. Aqui, um temazinho interessante, que é a coisa julgada administrativa, que vai ter a sua definitividade naquele processo administrativo em si. O que é a coisa julgada? É uma decisão que não pode mais ser alterada no âmbito do mesmo processo. Aquele processo acabou. Naquele processo nada se muda. Isso pode decorrer de duas circunstâncias. Primeiro, foi dada a decisão e ninguém apresentou recurso. Então, esgotou-se o prazo para recurso, ninguém apresentou recurso, coisa julgada administrativa. Ou então, tendo curso o processo até a sua última fase recursal admitida, esgotam-se as instâncias administrativas e se forma a coisa julgada administrativa. Então, a coisa julgada administrativa, ela vai ocorrer dentro deste processo aqui, que percorreu todas as suas fases e se esgotou com a decisão final, a partir dessas duas possibilidades que eu coloquei para você. Tá? Então, essa é a nossa coisa julgada administrativa. Decisão que não pode mais ser modificada no âmbito do mesmo processo administrativo, porque transitou em julgado. Tem uma certa definitividade do ponto de vista administrativo. Pode, né, decorrência da perda do prazo para recurso ou do esgotamento das instâncias administrativas, a depender, né, de cada um dos processos. Agora, um cuidado. Essa decisão administrativa, ela não vai ter caráter de definitividade geral, porque ainda é possível que ela seja questionada no âmbito do Poder Judiciário. Então, aquele tema ainda não se assentou de forma definitiva. Tá? Nós convivemos em um modelo de jurisdição una ou única, aonde nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser afastada da apreciação do Poder Judiciário. Então, todas as decisões adotadas no âmbito da administração pública podem ser questionadas junto ao Poder Judiciário na sua atividade fim, perante o Estado juiz. Então, a gente traz essas informações importantes e complementares. A coisa julgada administrativa não possui a natureza de definitividade ampla. Ela vai ter a natureza de definitividade dentro da administração pública, para aquele processo, admitindo o controle de legalidade pelo Poder Judiciário, sempre admitindo em função disso aqui, ó, sistema da jurisdição única ou jurisdição una, que é homenageado lá no nosso artigo 5º, inciso 35, da seguinte forma: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ok? Então, as decisões administrativas podem gerar lesão ou ameaça a direito, que pode ser suscetível de acionamento da máquina judicial. Bom, a gente só tem que tomar cuidado é o seguinte: algumas provas, elas vão forçar um comparativo do nosso modelo de jurisdição com o modelo de jurisdições no direito comparado. Tá? Existem modelos onde existe o chamado contencioso administrativo. Existem tribunais administrativos que não se confundem com o Poder Judiciário. O modelo francês é esse modelo, onde nós temos a jurisprudência dos tribunais administrativos, do Conselho de Estado, que seria o tribunal maior. Então, há uma jurisdição que atua a partir de duas vertentes. Então, a aptidão para tomar decisões com caráter de definitividade ela é distribuída para o Poder Judiciário nos litígios comuns e para tribunais administrativos nos litígios que envolvem o interesse público, o interesse da administração pública. E aí nós teremos duas jurisdições paralelas, uma não se metendo na vida da outra. Então, causas que envolvem o interesse da administração, tribunais administrativos com caráter de jurisdição definitiva, que a decisão não pode ser questionada no âmbito do Poder Judiciário. Em tese, as questões da administração pública não podem ser abordadas pelo Poder Judiciário, não podem ser enfrentadas, eles não têm competência para enfrentar isso, porque existe uma jurisdição própria. Não é o nosso modelo, não se faz presente, mas certas questões gostam de adentrar a esse aspecto. Tá? Então, olha lá, sistema do contencioso administrativo seria o sistema francês. Deixa eu apagar isso aqui. Depois a gente vai lembrar dessa indicação para comparar com a revisão. Mas vamos lá.
Sistema do contencioso administrativo seria o modelo francês, admitindo decisões administrativas com características de definitividade, ou seja, que não podem ser questionadas no âmbito do Poder Judiciário. Existem tribunais administrativos, Conselho de Estado normalmente seria o Tribunal Supremo, que envolve as questões da administração pública, cujas decisões não podem ser controladas pelo Poder Judiciário. Não é o nosso modelo, tá? Sistema sem aplicação do direito brasileiro. O nosso modelo de jurisdição é modelo de jurisdição una ou única a cargo do Poder Judiciário como regra. Beleza? Então é isso. Esse comparativo ele se mostra importante. Indo em frente, decisões que envolvem súmula vinculante, mais uma vez, eu peço que depois você faça aqui a leitura, mas é a mesma coisa, tá? Se a questão aqui envolver aspectos de súmula vinculante, quem vai decidir do recurso tem que enfrentar isso. E aquele, né, que trabalhar súmula vinculante tem que ficar muito atento a isso, que, né, a autoridade administrativa que estiver trabalhando súmula vinculante tem que ficar muito atento a isso, porque a decisão administrativa pode ser questionada direto lá no Supremo, uma reclamação, tá? Então fica atento. Tá vendo aqui? Vamos ler, né? Não custa nada. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula conforme o caso. Isso aí a gente já viu. Agora olha aqui que é importante. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dá-se à ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Por isso que eu falei que tem que tomar cuidado, né? Se o cara está ali trabalhando alguma coisa que envolve súmula vinculante, tem que ficar atento. Às vezes já não teve reclamação, teve recomendação, para evitar maiores problemas. Seguindo em frente, a revisão. Então a gente fechamos o recurso, tá? Todas as informações eu coloquei para você. Você vai perceber que as questões elas abordam esses aspectos da lei, mas às vezes elas tratam de alguns aspectos teóricos que eu trouxe para você. Agora surge a figura da revisão. O que é a revisão? Lembra do meu processo? Estava aqui, processo originário, primeira fase, segunda fase. Pois é, processo acabou. Processo aplicou uma sanção. Somente para decisões que envolvem a aplicação de sanções é que é possível a instauração da revisão, tá? Então, o que seria a revisão? Revisão é um outro processo. Vamos botar o outro processo que ele vai ser instaurado aqui embaixo. Vai ter a capinha, numeração, tramitação, protocolo, folhinhas aqui dentro. É um novo processo que pode ser instaurado a qualquer tempo, desde que surjam novos fatos ou circunstâncias que demonstrem a injustiça de uma punição aplicada no âmbito de um processo originário, que no meu caso é esse aqui. Então, aplicou a sanção, isso aqui transita em julgado. Agora, como foi uma penalidade, algo que, de uma certa maneira, gera um gravame para aquela pessoa, há que se admitir que a qualquer momento essa pessoa consiga reverter esse quadro trazendo novas provas, novos elementos, novas circunstâncias que não foram apreciados aqui. Então, diante da constatação da presença desses novos elementos, desses novos argumentos que não foram, dessas novas circunstâncias ou elementos novos que não foram apresentados aqui, se instaurará a revisão. E a revisão tem uma seguinte característica: no âmbito dela, não se pode agravar a penalidade. É a tal da não reformatio impégios. Na revisão não pode agravar, ela só serve para reconhecer a invalidade ou a nulidade, declarar a nulidade, ou então abrandar a situação. Tudo bem? Então, o que é uma revisão administrativa? Ela vai ter o mesmo trâmite, normal. Tá? Esse processo, obviamente, ele vai ser desarquivado e vai ser apensado a esse. Eles vão andar juntos, para que quem vai analisar a revisão possa ver o que aconteceu no processo originário, que aplicou uma punição que está sendo questionada a partir de novos elementos que surgiram. Então, o processo administrativo autônomo, instaurado a qualquer tempo, 20 anos depois pode? Pode. É para dirimir uma injustiça na aplicação de uma punição. Então pode. A qualquer tempo, a pedido ou mesmo de ofício,
diante de fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Isso está na própria lei. Deixa eu ver se eu botei a lei aqui. Botei. Então vamos voltar um pouquinho aqui. Então olha só, destinado à reavaliação de sanções impostas em processo anterior, que eu tenho chamado aqui de processo originário, que seria o meu aqui em azul. Deixa eu apagar aqui para a gente então constatar isso na própria lei. Se você quiser, né, anotar, anota mais bonito do que isso aqui, né? Que isso aqui está bem bagunçado. Então olha lá, não admite imposição de sanção mais grave que a impugnada, princípio da não reformatio impejus, traduzido aqui no nosso 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo a pedido de ofício. Então resulta sanção, vai ser revisto a qualquer tempo a pedido de ofício. Quando? Quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada, sendo que da revisão não poderá resultar agravamento da sanção. Não reformatio impejus. Não reformar para agravar. Isso só vale na revisão. A gente viu anteriormente que em sede recursal do mesmo processo isso é possível, dada a ampla defesa contraditória. Na revisão, nós temos a não reformatio impejus. Tudo bem? Seguindo em frente, tá? Um questionamento aqui. Se exige o esgotamento das instâncias administrativas para acionamento do Poder Judiciário? Não, não se exige. Qual o argumento? O mesmo argumento de sempre. A lei não afastará a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Tá? Então não precisa esperar acabar as instâncias administrativas para ir ao Poder Judiciário. Temos uma pequena exceção, que ainda na prova a gente vai fazer a diferença. Fica atento. Então é importante, necessidade de exaurimento das instâncias administrativas para a propositura de ação junto ao Poder Judiciário. Não existe tal limitação. Princípio da jurisdição única que nós já fizemos a leitura anteriormente. Exceção, tem uma exceção constitucional e só é possível essa exceção porque está no próprio texto constitucional. Qual é? As questões que envolvem a justiça desportiva, as competições e as punições no âmbito do desporto. Então, matéria de competência da justiça desportiva que não é órgão do Poder Judiciário. São tribunais administrativos, TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva, e STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que são regulados por lei. Existe uma legislação que cuida dessas instituições. Então, olha só. Exceção. Matéria de competência da Justiça Desportiva. Artigo 217, parágrafo 1º. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas, então questões de doping, discussões lá de regulamento, aquelas brigas, né, do pessoal lá do esporte, após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva regulada em lei. E essa Justiça Desportiva é o TJD e o STJD, tem uma lei específica sobre isso. Aí não cai em concurso público, mas é bom que a gente saiba essa exceção em relação ao esgotamento das instâncias administrativas. E, obviamente, para propor uma ação judicial é necessário demonstrar o interesse público nisso, o interesse em acionar a máquina judicial para a defesa de seus direitos. Como que se demonstra esse interesse? É uma lesão a um direito. Não há como ir alguém à justiça buscar alguma coisa e não teve nenhum prejuízo. E o STJ recentemente ele enfrentou um tema que era muito frequente quando alguém que tinha direito, entendia ter direito ao benefício da assistência social, da lei do LOAS, ao invés de pedir no INSS, já ia direto para a justiça pedir, porque sabia que o INSS ia negar, porque os requisitos são muito amarrados, matematicamente falando, é muito exato. Então, normalmente, o INSS nega esse benefício quando a pessoa vai requerer diretamente a essa autarquia previdenciária. Então, muitos advogados iam direto para a justiça, sem nunca ter tido uma negativa do INSS. E algumas ações acabavam tendo curso porque o INSS contestava, então o magistrado deixava a ação levar para tomar a sua decisão, porque ele sabia que no final das contas ia ter ação mesmo.
Então ele deixava levar. Só que o STJ pacificou o entendimento que não há como se acionar a máquina judiciária diante de um não prejuízo, de uma não lesão. Então não teve a lesão, então primeiro tem que se recorrer à administração pedindo alguma coisa. Se o direito não for atendido, surge a lesão e aí a pessoa pode ir ao Poder Judiciário. Tá? Justifica o acionamento da máquina judicial diante da presença do chamado interesse jurídico. Então a ação judicial depende de interesse jurídico, que é a demonstração da resistência da administração em conceder o direito postulado em sede judicial. Ok? Então, pontos extremamente importantes que podem ser cobrados de você em uma questão. Agora, voltamos a temas que estão na lei, mas já estamos fechando aqui o nosso curso. O artigo 6667, ele vai falar da contagem de prazos. Como se conta todos esses prazos que nós vimos? Lembra lá dos prazos? Prazo geral, 5 dias. Prazo de antecedência da intimação, 3 dias úteis nos 2 casos. Prazo para parecer, 15 dias. Prazo para julgamento, 30 dias. Prazo para alegações finais, 10 dias. Prazo para apresentar recurso, 10 dias. Prazo para tomar decisão, 30 dias. Prazo de retratação, 5 dias. Prazo para alegações, 10 dias. E assim vai, tá? Esses prazos se segundo da seguinte maneira. Você tem o dia da intimação, você começa a contar do dia seguinte. Então, se a intimação se deu no dia 15, o prazo começa a contar no dia 16. Se são 3 dias ou 5 dias, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, acaba no 20. É o último dia. Então, né, os prazos, em regra, eles são contínuos. Os dias úteis são para alegações finais, alegações de interessados, 5 dias úteis lá na fase recursal, e 3 dias úteis em relação à antecedência na intimação para comparecimento ou para presença, né, em diligência. Enfim, os prazos começam a contar a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se o da contagem do dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Se o prazo é em mês ou em ano, conta-se de dia a dia. Por exemplo, se o prazo ele foi no dia 15 de... Não tem nenhum prazo em mês e ano nessa lei, mas enfim, o prazo foi... a intimação foi no dia 15 de março. E o prazo é de um mês. Vai acabar no dia 16 do mês seguinte, porque é de 16 a 16, data a data. Começou, né, a intimação no 15, começa no 16, 16 a 16. Se não houver o dia correspondente, fecha no último dia do mês. Então, por exemplo, foi intimado lá no dia 30 de janeiro. Começa a contar de 31, um mês. Não tem 31 em fevereiro? Então morre no dia 28. Isso está aqui. Tá. Os prazos, parágrafo 3º. Aqui o parágrafo 2º vale também, né? Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo, normal. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. E se o prazo acabaria em um dia que não é útil, ele vai se estender até o primeiro dia útil subsequente. Tudo bem? Então isso aqui é basicamente leitura, aparece em prova, a gente não pode deixar de falar, porque a gente aqui realmente não tem limite, né, de horário, a gente grava pra caramba, para que você tenha todas as informações. E já fechando, tá? A presença do princípio da autotutela, que eu não falei até então, porque isso aqui é algo que a gente difunde muito lá em autos administrativos. Mas volta e meia tem um copiou-colou. O princípio da autotutela é basicamente o seguinte: a administração ela tem como aptidão o dever de anular os atos que são ilegais e revogar os atos que se tornam convenientes e inoportunos, por questões de mérito. E isso ela pode fazer preservando os interesses adquiridos. Ela tem essa aptidão, a gente encontra aí no artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos quando invados de vícios de legalidade, aqui de licitude em sentido amplo, tá? E pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Aparecendo na prova assim, a gente deve reconhecer como correto. O cara copiou e colou o texto. Essa palavrinha deve aqui, ela é meio que flexibilizada. Ela não está assim muito amarrada não, porque a gente vai ver que é possível a convalidação. Então a autotutela se apresenta dessa maneira. A convalidação é quando um ato ilícito, ele se aperfeiçoa. Ele é tornado lícito quando isso é viável. É um estudo que se aprofunda também lá em atos administrativos. Aqui a gente coloca apenas os contornos da lei, o que essa lei traz.
Então, o que é a convalidação? É a manutenção do ato produzido ilicitamente. Então, se ele é ilegal, a anulação é um dos caminhos, mas o outro caminho é a convalidação. Existe a convalidação tácita, implícita ou involuntária, que ela vai se dar no prazo de 5 anos. Está aqui, pelo decurso do tempo relativo. Agora, o beneficiário ele tem que estar de boa fé. Então, por exemplo, alguém foi nomeado num concurso público de boa fé. Depois descobriu-se que houve um equívoco na contagem da pontuação dessa pessoa. Mas já passou 5 anos, então ela fica. Ela está de boa fé. Agora, se ela está de má fé, ela fraudou o concurso, aí não. Aí ela sai. Tá? Então, pelo decurso do tempo relativo a beneficiário de boa fé, 5 anos, se chama decadência administrativa. Artigo 5.4. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Se ele tiver de má-fé, aí essa convalidação não vai ocorrer. E existe a outra convalidação, que é a convalidação expressa do artigo 55, que vai exigir a ausência de prejuízo para terceiros, a ausência de lesão para o interesse público e a presença de vícios sanáveis. Esses vícios sanáveis é que a gente estuda de forma mais aprofundada em atos, mas resumindo para vocês. É a competência não exclusiva, a forma não essencial, que esse segundo é um conceito jurídico meio que indeterminado, vai depender do caso concreto. O objeto plurimo, onde você tira o vício de parcela do ato, justamente um ato que tem diversos objetos. Uma nomeação de 10 servidores. Você poderia fazer 10 nomeações separadas. Você fez 10 num ato só. 2 deles fraudaram um concurso. Você vai salvar aquele ato, retirando a parte ilícita. Tira os 2. Mantém os outros 8. Ok? Então, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público e nem prejuízo a terceiros, né? Ausência de prejuízo para terceiro e ausência de lesão para o interesse público, os atos que apresentarem vícios sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Aí os vícios sanáveis, né, um estudo que se faz lá em atos administrativos com maior profundidade. Em uma questão de processo, ele vai ter que se ater apenas à literalidade da norma. Tudo bem? Eu deixei agora para o final, porque senão ia embolar o meio de campo, a gente ia sair do estudo de processo, você ia ficar preocupado com o ato administrativo, que não é o caso. Isso aqui é algo que pode ser cobrado na literalidade? Pode. É cobrado? Até é. Mas só na literalidade, se o tema for processo administrativo. Se o tema for ato administrativo, você tem que estudar ato administrativo para você ver todos os contornos da realização de uma anulação, de uma revogação e de uma convalidação do ato administrativo. Tudo bem? Para a gente finalizar, né, os conceitos, então, aspecto teórico, o artigo 69A vem trazendo prioridade de tramitação para o processo. Você está atuando em um órgão público onde há a presença de muitos processos que são deflagrados pelos administrados. Você tem que ficar atento para saber se há alguma precedência. Então, terão prioridade de tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa portadora de deficiência física ou mental, pessoa portadora de alguma dessas, né, doenças aqui. E aí, os parâmetros, né, que a pessoa tem que requerer, sendo deferida, os autos receberão uma identificação própria. Aquele carimbinho lá de prioridade, né, aquela etiqueta, prioridade. Então, as pessoas interessadas na obtenção do benefício, juntando a prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará a providência a serem cumpridas. Então, depende do requerimento e, sendo deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. É aquela velha etiqueta, prioridade. Tudo bem? Bom, então fechamos aqui as questões teóricas. Teoria. E agora vamos fazer aquele nosso terceiro bloco de exercícios para a gente fechar aqui o nosso curso com chave de ouro, 100%. Olha lá. Primeiro, de acordo com o disposto na lei, das decisões proferidas em processos administrativos, cabe recurso administrativo. Vamos lá. A autoridade superior, não cabendo juízo de reconsideração pela autoridade que proferiu a decisão? Não. Vai apresentar recurso para a própria autoridade. Interposto somente pelos titulares de direitos ou interesses que forem parte no processo? Não. Tem lá uma série de legitimados que nós vimos. Esse aqui é só o primeiro. C.
Interposto pelas partes no processo ou por aqueles cujos direitos sejam indiretamente afetados pela decisão. Aqui tem um somente, tá fora. Aqui, aparentemente, é possível. Vamos ver se tem erro nos demais. A autoridade que proferiu a decisão, que, se entender cabível, determinará o encaminhamento à autoridade superior. Não tem nada de juízo de cabível, se é cabível ou não é cabível. Não existe essa previsão. Então a letra D está fora. Ela vai se retratar ou não, e se não se retratar, ela encaminha. Simples assim. Ela não vai analisar se cabe ou não cabe. Quem vai verificar o não conhecimento é a autoridade lá que vai enfrentar. Letra E. A autoridade que proferiu a decisão, quando tiver sido interposto pelo próprio interessado, e a autoridade superior, quando se tratar de recurso de terceiro. Não tem essa distinção. Todas são encaminhados devem ser encaminhados perante a autoridade que proferiu a decisão. Então, realmente, o gabarito dessa questão foi a letra C. Perfeito? Se quiser dar uma paradinha, né? Eu não falei, mas falo agora para fazer as outras. Ou você já parou para fazer essa também. Depois acompanha a correção. Vamos lá. Próxima. Acerca do processo administrativo, julgo os itens a seguir. Item 1. A proibição de apresentação de provas obtidas por meios ilícitos não se aplica ao processo administrativo? Claro que se aplica. Nós falamos isso lá naquela segunda fase sobre a instrução. Fora. É possível a utilização em processo administrativo disciplinar de prova emprestada validamente produzida em processo criminal, independentemente do trânsito julgado da sentença penal condenatória? Está até meio fora de contexto. Isso aqui a gente estuda lá na Lei 8.112 em processo administrativo disciplinar. Mas, já que estamos aqui, respondemos. É possível sim, o STJ admite isso de forma tranquila, isso tem aparecido em prova. Ou seja, se tem uma ação judicial que está questionando, né, a possível prática de um crime de corrupção, e lá existem provas que podem auxiliar no julgamento do processo administrativo disciplinar, a autoridade administrativa pode solicitar essas provas ao juiz. Ele autorizando, essas provas elas podem ser compiladas e, como prova emprestada, integrar o processo administrativo disciplinar, independentemente do julgamento final do trânsito julgado da sentença penal. Beleza? 3. Uma das condições de validade do ato praticado em processo administrativo é o reconhecimento obrigatório de firma de seus subscritores? Não. O reconhecimento de firma será exigido apenas diante da ausência de autenticidade, né? Melhor, dúvida acerca da autenticidade. Beleza? Salvo se a lei exigir expressamente. 4. Surgindo fatos novos ou circunstâncias que justifiquem a inadequação da sanção aplicada, o processo administrativo poderá ser revisto, vedada a reformatio impédios. Perfeito, acabamos de falar sobre isso. Então, nesse modelinho aí, 7º NB, primeira errada, segunda certa, terceira errada, quarta correta. Tudo bem? Pagando aqui. Vamos em frente para a nossa última questão. Último exercício. A Lei 9784 estabelece quanto ao recurso administrativo e a revisão, dentre outras hipóteses que: letra A. Interposto o recurso, os interessados deverão ser citados para, no prazo de 15 dias, simultaneamente apresentar as suas defesas prévias. Não tem nada disso. Interposto o recurso, o interessado poderá se manifestar e deve ser intimado para isso, e o prazo é de 5 dias úteis. Fora a letra A. Letra B. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula conforme o caso. Aparentemente será a nossa letra B. Vamos ver o erro das demais. Letra C. É de 5 dias o prazo para interposição de revisão ou recurso administrativo, contado da ciência pelo interessado ou terceiro do ato impugnado. Uma série de erros aqui, né? Primeiro que não são 5 dias, são 10 dias. Segundo, que esses 10 dias valem para o recurso, para revisão não tem prazo. E terceiro, é que é a ciência do interessado, ou terceiro, não, só o interessado. O terceiro teria que mostrar lá a sua legitimidade, não teria. Enfim, o erro está mais na parte inicial, letra C errado. Letra D. Da revisão ou improvimento do recurso e havendo motivos relevantes, poderá resultar agravamento da sanção. Da revisão, não. Só do improvimento do recurso. Então, letra D errado.
Letra E. O não conhecimento do recurso impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, ainda que não ocorrida a preclusão administrativa. Vimos que é possível fazer isso de ofício, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. Então, realmente, confirmamos o gabarito aqui na letra B de bola. Perfeito? Então, acredito que seja isso, né? Fechamos aqui o nosso curso de Processo Administrativo Federal. Espero que você tenha feito bom proveito. Tem aquelas partes que não tem jeito, a gente tem que enfrentar realmente a literalidade. Eu não me furto de fazer isso. Em qualquer módulo nosso aqui, em qualquer curso, eu vou sempre trabalhar a lei. Óbvio que não dá para ler tudo, mas os pontos que a gente identifica como mais importante a gente sempre vai falar. Tá? Então, fechamos aqui esse tema, que é o processo administrativo. Você dê continuidade aos seus estudos. Acredito que com o que a gente fez aqui, dificilmente, se você estudou realmente da maneira como deve ser, e realizando as questões para complementar e sedimentar esse conhecimento, dificilmente você vai ser enganado em uma questão sobre processo administrativo no seu concurso. Beleza? Um abraço, segue em frente e aguarda a notícia do seu sucesso. Até lá!